trimestre fora da caixa, que é a nossa temática de hoje. E hoje vai ser muito bom. Hoje vai ser muito bom. Estou muito animado para o dia de hoje. O conteúdo é muito legal. E é muito rápido e muito dinâmico. Então vai ser super legal mesmo para vocês poderem aproveitar o domingão de vocês. Quem sabe já planejar a semana e já começar a planejar o trimestre, né? Bom, alguns recados rápidos para a gente começar, né? Tem a galera do Intensivão que está aqui, tem a galera do Liderança e tem a galera do G12. E a galera do Desafio também, que veio através do Instagram, que veio através do Desafio e através de outros treinamentos como convidados. Então, bora para cima que hoje o tema é muito bom mesmo. Espero que vocês tenham preparado o caderninho de vocês, porque são 10 passos que eu vou passar para vocês terem um trimestre fora da caixa. Eu vou ter um trimestre provavelmente o melhor da minha carreira, o melhor da minha vida. Mas eu demorei bastante para conseguir encaixar esse método e esses passos que eu vou passar para vocês. E claro que cada um de vocês vai encaixando no ritmo de vocês. Com certeza vai ser melhor do que o do ano passado. Porém, vai depender mais de vocês do que de mim. Pode ter certeza disso. Vamos embora, vai. Agora, vamos falar de trimestre. Último trimestre do ano, que teoricamente é o mais quente, mas se a gente não se movimentar, vai ser o mais frio. Então, vamos lá. Tem uma pergunta para vocês refletirem aí e já começarem a anotar no caderno de vocês, tá? Prestem atenção. A pergunta é muito simples. Como foi o seu último trimestre? Como foi o seu último trimestre do ano passado? Como foi outubro para você? Como foi outubro? Você teve muito evento? Teve bastante festa de Dia das Crianças? Quantas? Teve evento corporativo? Quantos? Teve festa de aniversário? Quantas? Teve reunião de família com um monte de crianças? Quantas? Teve ação social? Quantas? Então, como foi o seu último trimestre? Começando por outubro. Escreve aí, ó. Pode pegar a sua folha assim, ó. Divide ela em 3. Aí escreve aqui outubro, no meio novembro, depois dezembro. E aí você vai colocar aqui o que você fez do dia 1 até o dia 30, sei lá. E assim por diante. Claro que muitas pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo e essa aula, com certeza podem ter não anotado. Podem não ter esse controle. Seja você recreador, seja você líder, seja você gestor, seja você empresário. Essa aula aqui serve para todos vocês. Então, quantos eventos, quantas datas você trabalhou? Vamos tirar a parte de eventos. Quantas datas você trabalhou em outubro? Beleza. Quanto custou para quem te contratou esse horário nesse dia? Quanto custou para quem te contratou? Ou seja, quanto você cobrou para ir lá prestar aquele serviço? No dia 1, no dia 2, no dia 3. Vamos tentar mapear isso, vai. Não precisa ser agora. Não precisa ser agora. Mas quando você faz isso, esse mapeamento dos 3 meses do ano passado, você consegue visualizar como foi. Quantas datas você trabalhou. E aí, por exemplo, em outubro do ano passado eu trabalhei só 10 datas. Ou eu trabalhei só 5 datas. Ou eu trabalhei só uma data. Em outubro do ano passado eu trabalhei 15 datas. Eu trabalhei 20 datas. Eu trabalhei 10 datas. Quantas datas eu trabalhei em outubro? Tá, agora, como eu fiz? Presta atenção, hein? Tô dando já o segredo de tudo. Como eu fiz para fechar essas 10 datas em outubro do ano passado? Como eu fiz? Eu liguei para minha amiga, perguntei se ela precisava de alguma coisa. Meu amigo me ligou me indicando. Foi uma empresa ali que estava precisando, abriu uma seleção, eu fui lá e deu certo. Qual foi o caminho para você fechar cada uma dessas datas? Beleza. Agora que a gente entendeu qual foi o caminho, quem são as pessoas com quem a gente fechou essas datas e quanto a gente cobrou por essas datas, qual é a relação com essas 10 pessoas? Vamos colocar 10, tá? Qual é a relação com essas 10 pessoas que você atendeu o ano passado? Hoje, qual é a sua relação com as 10 pessoas que você atendeu em outubro do ano passado? Em outubro você atendeu 10 pessoas. Fechou. Você teve um caminho para chegar até elas. Você vai escrever aí no seu mapa também.
Agora, qual é a sua relação com elas hoje? Beleza. Para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou querendo dizer, se nós temos 10 no ano passado, esse ano nós temos que ter uma meta maior do que 10. Não pode ser 10 de novo. Não pode cair uma seleção do céu. Não pode cair uma oportunidade do céu, uma ligação que você recebeu, surpresa. Não. Qual foi o movimento que você fez para o ano passado para fechar essas datas? Foi mínimo? Foi pequeno? Foi razoável. Eu até me movimentei. Olha, eu fui muito atrás. Olha, eu não fui muito atrás, não. Olha, eu bati em todas as empresas que eu podia. Olha, eu criei um projeto específico para aquela empresa X e deu muito certo. Olha, eu já trabalho no... Qual foi a sua realidade para fechar essas coisas do ano passado? Beleza. Aí, esse ano, o mínimo que eu tenho que fazer é um trabalho bem feito aqui, para que eu mantenha uma relação saudável durante o ano e eu tenha uma oportunidade novamente. Só que, muitas vezes, a gente deixa para fazer o contato só quando a gente chega aqui, né? Com aquela empresa que eu fiz um evento só, com aquela festa de aniversário, aquela cliente. Eu fiz uma festa de aniversário muito legal o ano passado, foi pela empresa tal. Ou eu sou dona da empresa tal e eu fiz uma festa para aquela cliente em outubro. Por que eu vou atrás dessas pessoas que me contrataram o ano passado? Porque já é para eu estar com uma relação estabelecida, para que esse ano eu tenha de novo e eu consiga aumentar. Então, se eu tenho 10 em 2022, a minha meta para 2023 tem que ser 15, tem que ser 20. Não sei. Depende do quê? Do planejamento e do movimento que eu vou fazer para isso acontecer. Se eu fizer o mesmo movimento que eu fiz no ano passado, pode dar 10 ou menos, porque o mercado está cada vez mais exigente. Então, se eu fizer o mesmo movimento do ano passado, será que vai dar o mesmo resultado esse ano? Tá, agora se eu aumentar o meu movimento, será que o resultado não vai ser maior também? Pensa aí. E anota aí. Primeira, na verdade, esse é o passo zero, né? Esse é o passo zero. Então, o passo zero, para a gente ter um trimestre diferente, é mapear, né? Que eu até fiz na postagem lá para vocês, do desafio, não sei quem viu a postagem. Eu passei isso para vocês mapearem. Agora eu tenho uma dúvida. Qual foi a sua maior habilidade, maior facilidade para fechar e executar? E qual foi a sua maior dificuldade para fechar e executar no ano passado? Com cada um dos clientes. O cliente 1 foi muito fácil. Como eu falando assim, parece que é muita coisa. Mas na hora que você coloca no papel, escreveu cliente 1, esse cliente aqui, eu vou fazer isso, isso e isso, foi esse jeito. Já era, você já mapeou, você já sabe. Coisa de 30 minutos você faz isso. Coisa de 30 minutos você vai ter um trimestre pior do que o ano passado? Pelo amor de Deus. Claro que não é só isso, né? Mas isso ajuda, te mostra o caminho. Beleza? Então vamos lá. Começando do zero, então, esse é o primeiro passo que a gente tem que ter, o primeiro comportamento que a gente tem que introduzir na nossa vida, que é o movimento. O nosso resultado depende do nosso movimento. Então, passo zero aí, o nosso resultado depende do nosso movimento. Essa foi a explicação que eu já dei antes. Agora, os próximos passos, eu vou falar o título e vou explicar um pouquinho. Fechou? Alguma dúvida, galera, dessa parte de introdução do que nós vamos trocar de ideia aqui hoje? E outra coisa, vocês podem compartilhar isso com outras pessoas que vocês achem importante. Elas não vão participar do sorteio, não vão ter os benefícios que vocês vão ter hoje ao vivo até o final do dia. Porém, vale muito a pena. Não dá para você guardar só isso, só para você isso. Porque tem muitas pessoas que também tiveram com você no ano passado e provavelmente vão estar esse ano. E se todo mundo tiver na mesma frequência, todo mundo estiver falando a mesma língua, fica muito mais fácil. Falando em frequência, alguém sabe por que eu coloquei a música, aquela playlist e tudo mais no começo? Quem sabe por que eu coloquei? Já falei em 2 dos cursos que a galera tá aqui, hein? Tem gente que já fez prova e tem que saber essa pergunta, hein, meu? Quem sabe? Quem sabe?
Por que eu coloquei essa música, essas músicas e essa playlist no começo? Bom, enquanto vocês respondem, anota aí, passo 1 para a gente ter um trimestre fora da caixa. Passo 1 para termos um trimestre fora da caixa. Vamos lá. Ó, a Mari já falou aqui. Ativação. Perfeito, Mari. Exatamente por isso que eu coloco essa música, essa playlist, frequência. A música é uma excelente ativadora. Muito bom, Gabi. Muito bom saber que vocês estão conectados. Então, se eu colocasse uma playlist sonolenta, umas músicas mais lentas e tudo mais, a gente entrar numa outra frequência aqui. Se eu colocasse um rock and roll pesado e tudo mais, vocês iam entrar atordoados aqui. Então tem que ser uma música meio termo. Agora, pensando nas atividades que você vai fazer, nas coisas que você vai fazer, qual vai ser a música que vai encaixar com aquele momento? Bora lá. Primeiro passo para a gente ter um trimestre diferente, então, é o seguinte. Hoje eu não vou focar nos 6 pilares do método fora da caixa. Já falei isso com vocês no Liderança, já falei isso com vocês nos treinamentos que vocês participaram. Tem postagem disso lá no perfil, se você não sabe, postagem do Silvio Santos, procura lá. E aí, eu não quero falar hoje dos 6 pilares, porém tem algumas coisas que vão se encaixar dentro dos 6 pilares e vocês vão perceber, tá? Vamos lá. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Primeiro, autoconhecimento e potencialização dos talentos. Potencialização do próximo trimestre em si. Então é isso que a gente vai falar agora, tá? Primeiro passo que vocês têm que fazer, a partir do passo 0, que foi o que a gente falou, a gente vai para o 1. Então, o 1 é autoconhecimento e potencialização para o próximo trimestre. É isso. Vamos lá. Autoconhecimento, ele é relacionado a você se conhecer, entender as suas habilidades, as suas facilidades, as suas dificuldades, as suas fraquezas e um monte de coisa que envolve o autoconhecimento, beleza? Quando você entende isso, você consegue desenvolver cada um desses pontos, tanto as habilidades, as fraquezas, as dificuldades, as suas facilidades, enfim. A partir disso, quando a gente conhece, a gente começa a desenvolver, a gente tem que fazer esse mapeamento que a gente fez no passo 0 agora. Só que depois do passo 0, a gente vem para uma coisa que eu falei muito com vocês, que é o método FAR. Quem lembra o que significa FAR? Manda aí. Quem lembra o que significa FAR? Manda aí. F-A-A-R. Nós vamos falar e fazer agora o método FAR, que a gente entrou no primeiro ponto, de autoconhecimento e potencialização para o próximo trimestre. Potencialização do próximo trimestre. Então, como que a gente vai potencializar o próximo trimestre sem que a gente entenda quais foram as nossas facilidades e dificuldades, entendendo que a gente não é o perfeitão e a perfeitona, e que a gente, sim, fez coisa errada. E agora a gente precisa avaliar o que a gente fez de errado e o que pode ser melhor a partir de tudo que a gente aprendeu durante todo esse ano. Tá? Então, vamos lá. Método FAR. Ninguém escreveu aqui. Vocês não têm nem... Ah, bom, o miojo tá aí, ó. Fazer, avaliar, quase, miojo. Fazer, Deixa eu ver aqui. Fazer, avaliar, analisar e refazer. Fazer, avaliar... Analisar e refazer. Quase, Danone, quase. Quero ver quem vai. Bora. Quero ver quem vai acertar. Miojo mandou, Cartola mandou fazer, analisar, aprimorar e refazer. Tá certo do Cartola? Quem acha que tá certo do Cartola? Quem acha que tá certo do... Sim, do Cartola. Boa. Sol, sim, Cartola. É isso aí. Boa, Miojo. Foi quase, mas é isso, exatamente isso. O método se resume a isso. Nós fizemos o ano passado, nós desenvolvemos o mês de outubro, o mês de novembro e o mês de dezembro. Agora a gente está analisando aí, através desse mapeamento, dessa análise de dificuldades e tudo mais, estamos analisando. Agora a gente vai entender como a gente pode aprimorar isso. E esse ano nós vamos refazer. Então, método FAR na veia. Beleza? Deu para entender o primeiro passo? Método FAR. Então, autoconhecimento e potencialização do próximo trimestre. Como a gente vai fazer isso? Através do método FAR, que é o que a gente acabou de falar aqui, que é o fazer, analisar, aprimorar, analisar ou avaliar, tanto faz, tá? Aprimorar e refazer. Boa. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui.
Próximo passo, segundo. Vamos lá. Isso eu pego muito no pé de vocês, eu vou pegar sempre no pé de vocês. Para quem ainda não sabe, vamos lá, vou explicar para vocês direitinho. O segundo passo é a comunicação de alta frequência e os relacionamentos interpessoais. O relacionamento interpessoal. A gente vai falar sobre isso. E nisso a gente vai ver o que a gente precisa melhorar. Então vamos lá. A comunicação de alta frequência. Ela envolve, imagina que ela está aqui em cima, a comunicação de alta frequência, ela está aqui em cima. E aí, saindo dela, a gente tem diversas ferramentas que a gente vai usar para que ela seja uma comunicação de alta frequência, para que você se comunique em alta frequência. Quais seriam? Comunicação assertiva, comunicação não violenta, comunicação positiva, comunicação não verbal, expressões corporais e faciais, arquétipos, temperamentos, elementos e mais gatilhos mentais e mais umas outras coisas. Tá? Então, nós temos diversas ferramentas e formas de comunicação que envolvem a comunicação de alta frequência. E se a gente domina a comunicação de alta frequência, fica muito mais fácil a gente entender das pessoas, entender as crianças, entender os pais e passar nossa mensagem com muito mais facilidade. Tem live, tem aula, tem um monte de coisa sobre comunicação de alta frequência. E depois eu vou abrir algo focado só para essa parte, para a gente falar de cada uma dessas partes. Mas no curso de liderança, a gente aprofunda em diversas aulas com diversas temáticas diferentes. Tem aula completa de gatilhos mentais, tem aula completa de arquétipos, tem aula completa de comunicação assertiva, tem aula completa de temperamento, tem um monte de coisa. Então já tem essas aulas prontas aí, a galera do liderança. Se ainda não está dominando isso, volta. E outra coisa, vou vir com aulas novas para vocês, de arquétipos, de gatilhos mentais, entre outras coisas. Então fiquem ligados aí que eu vou soltando essas novidades depois para vocês. Vou explicar os próximos passos daqui a pouco, beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa entender sobre... Agora a gente falou de comunicação de alta frequência, mas o que a gente precisa entender sobre a relação interpessoal? Tanto a nossa, né? Gente com a gente mesmo, como a gente se comunica com a gente mesmo. Sabe aquela hora que você coloca o tico e teco para conversar? Tipo assim, você tá pensando algo. Vou fazer um caça ao tesouro naquela festa. E aí, do nada, vem uma vozinha assim. Pode ser que dê algum problema e alguém não goste, hein, desse caça ao tesouro. Agora, quando você faz isso de forma intencional e que você coloca o tico e teco para conversar, os dois falando, os dois trocando ideias, e você tem uma troca de ideias com você mesmo, é o seu eu de fora com o seu eu de dentro, o seu lado racional do cérebro e o seu lado emocional do cérebro conversando. Quando você propõe esse tipo de conversa, fica muito mais fácil de você facilitar essa relação interpessoal. E após isso, você consegue ensinar as crianças e os adultos também a exercitar isso. Beleza? Eu não posso falar isso para vocês se eu não conseguisse fazer o que eu estou falando para vocês. Tá? E não desse certo, e não me gerasse resultados positivos. Beleza? Então vamos lá. Próximo ponto, como a gente está falando de comunicação de alta frequência, eu quero falar dos gatilhos mentais que vocês vão aplicar para poder ter um trimestre melhor do que o último. Presta atenção, gatilhos mentais para você ter um trimestre melhor do que o último. Anota aí. Primeiro, gatilho mental da antecipação. Se a gente se antecipa, é muito mais fácil do que esperar cair do céu. Vocês não acham? Então, por que eu vou esperar aquela empresa me fazer uma proposta se eu posso fazer uma proposta para ela? Por que eu vou esperar o mês das crianças, que é outubro, se eu posso fazer uma proposta em setembro para ela me contratar? Por que eu vou esperar em cima da hora para fazer as coisas, para comprar material, para fazer o que eu preciso fazer, para montar a programação, enfim? Gatilho mental da antecipação. Isso mostra o quanto você tem propriedade do que você está fazendo e te passa uma imagem positiva. As pessoas confiam mais em você, se sentem mais seguras no que você está fazendo e quando você está falando, quando você se antecipa. É muito mais fácil de você fechar um negócio quando você antecipa o contato e não espera o contato do cliente. Fechou? Segundo gatilho mental. O que são gatilhos mentais, né? Nem expliquei para vocês. Gatilhos mentais são ferramentas, né? São ferramentas psicológicas que agem, né, de forma... Vem da base da psicologia, elas agem de forma inconsciente, né? Enquanto eu passo uma mensagem para vocês, eu ativo
certas coisas, estou falando de forma bem direta para vocês, tá? Eu ativo certas coisas dentro do cérebro de vocês, disparo certos gatilhos, certos... Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra, me fugiu. A gente dispara diversos gatilhos na cabeça, no nosso cérebro, e inconscientemente a gente atende a essa solicitação. Então, os gatilhos mentais nada mais são do que ferramentas para reter a sua atenção para que eu possa te falar algo. Então, por exemplo, quando você quer fazer uma proposta, você vai reter a atenção daquela empresa antes de todo mundo ter a atenção dela para fazer a proposta. E ela vai te dar credibilidade por ter se antecipado, ser uma pessoa proativa, enfim. Vocês vão entender nos próximos gatilhos, e nós temos uma aula específica de gatilhos mentais dentro do curso de liderança e dentro lá da plataforma. Vamos embora. Exclusividade. Segundo gatilho mental, exclusividade. Então, o segundo gatilho mental que eu quero passar para vocês é o da exclusividade. Quando você tem algo exclusivo, igual eu falei aqui para vocês, olha, presta atenção, eu apliquei um gatilho mental aqui com vocês. Eu falei agora no início que nós teremos sorteio, que nós teremos presente, falei dos presentes, falei do sorteio, só que isso vai ser só para quem estiver ao vivo, só para quem estiver na hora. Então, é uma exclusividade só para quem está ao vivo. Eu coloquei um gatilho mental, de forma inconsciente, muitos de vocês pensaram, pô, eu vou ficar até o final. Alguns até que não, mas outros já deu certo o gatilho mental. E aí eu vou entregar para vocês depois, que entra num outro gatilho. Mas antes de eu falar dele, o gatilho da exclusividade. O que você pode entregar de exclusivo para quem te contrata? O que você pode entregar de exclusivo para quem te contrata? Qual é o seu diferencial? Ah, meu diferencial é esse, tá? Cria um novo. Qual é o seu diferencial para esse trimestre? Qual é o seu diferencial para outubro? Qual é o seu diferencial para novembro? Qual é o seu diferencial para dezembro? Qual é o seu diferencial para janeiro? E assim por diante, que vire um hábito. Tá? Então, segundo passo é esse. Beleza? Então, segundo gatilho mental é esse. Então, primeiro gatilho mental, antecipação. Antecipe a proposta. Antecipe as ações. Beleza? Segundo, exclusividade. Qual é a exclusividade que você dá para aquela empresa? Outro gatilho mental que é muito legal para recreadores e que pode te dar muita credibilidade e fazer uma imagem boa para você. Gatilho mental da exclusividade para recreadores. É muito legal você dar exclusividade também para uma empresa só. Muitas vezes a gente tem recreadores aí que trabalham em mais de 10 empresas e não tem exclusividade em uma só. É outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco. Mas para uma empresa, vale muito a exclusividade que você dá para ela. Para um gestor, para um dono de empresa, vale muito a exclusividade que você dá para ela. Se você é dono de empresa, para uma empresa que te contrata, para um condomínio, para um clube, para alguém que te contrata, vale muito quando você entrega algo exclusivo, que é só ela que recebe. Fechou? Terceiro gatilho mental, novidade. A gente falou de exclusividade, né? Agora a gente está falando de novidade. Então, exclusividade é o seu diferencial todo mês. Agora, qual é a novidade que você vai trazer? É diferente. Diferencial, exclusividade da novidade. Se você já está dando exclusividade para aquela empresa, se você já está dando exclusividade, algo exclusivo para aquele cliente, no próximo mês, você não pode entregar a mesma coisa que é exclusiva desse mês. Tem que mudar, tem que ser algo novo. Vocês não veem aí, ó, McDonald's, ele bota gatilho mental atrás de gatilho mental na cabeça de todo mundo e a galera nem percebe. Novidade, lanche novo, lanche novo, lanche novo. Por que a Apple agora acabou de lançar o iPhone 15? Gatilho mental da novidade. Acabou de lançar. Acabou de lançar. Qual que é a diferença do antigo para esse? Mínima. Mínima. Só que as pessoas vão querer comprar o 15 ao invés do 14 porque ele é novo. Beleza? O novo vende. Então, o lanche do Big Mac lá, do McDonald's, mês da Copa do Mundo que teve aí, agora vai ter, sei lá o quê, Olimpíadas ano que vem. Vai ter um monte de lanche das Olimpíadas. Tudo novidade, novidade, mas não é novidade, é a mesma coisa. É igual outros lanches que você vai ver no cardápio. Só bota um ingrediente a mais, muda o molho, muda isso, muda aquilo. Pouquíssima coisa, mas é novidade. Então, o que você pode mudar e trazer de novo? Beleza? Esse é o terceiro gatilho mental. Quarto gatilho mental. Lembra que eu falei lá da exclusividade, que quando você gera a exclusividade para alguém, tem um outro gatilho mental que entra junto, que é o da reciprocidade. Quando você gera exclusividade, quando você é proativo e você entrega, provavelmente a pessoa vai te entregar de volta sem você pedir.
Só que o gatilho mental da reciprocidade, ele é muito legal, porque a gente pode fazer de forma intencional, mas a gente já sabe que a gente não pode esperar nada em troca. Por quê? A gente está entregando, a gente está doando a nossa energia, a gente não está dando a nossa... Quando a gente dá alguma coisa, a gente quer de volta, a gente quer algo em troca. Quando a gente doa, a gente não espera retorno. Então, pensa por esse lado. O que você pode entregar para as pessoas para que elas sejam recíprocas com vocês? Vou dar um exemplo básico, tá? Às vezes você está entrando num condomínio para fazer um evento, numa empresa, num prédio, enfim. Tem uma pessoa que abre o portão para você. Muitas vezes você nem dá bom dia direito para aquela pessoa. Só que, na hora que alguém liga reclamando do som, quem vai segurar a bronca é a pessoa que abriu a porta. Então, se você gera estrategicamente um gatilho da reciprocidade, em que você trata a pessoa super bem, claro que tem que ser por educação também, é o mínimo que você tem que fazer, mas é um gatilho mental em que você estrategicamente trata a pessoa melhor do que deveria. Você pode, sei lá, tem na hora do piquenique, faz um pratinho, ganha um bolo, tal, essas coisas, leva para o porteiro, leva para a pessoa que te atendeu na recepção. Porque na hora que der algum BO, quem vai te ajudar é ela. E ela não vai pensar duas vezes, você não vai precisar pedir, porque você já agradou ela no começo. Então você não sabe se você vai precisar de algo dela. Então para de pensar, essa pessoa não tem nada para me entregar e lá. Não, entrega. E se ela tiver algo de bom para te entregar, algo que seja produtivo, que vai te dar retorno, ela vai te entregar. Por vontade dela. Não porque você forçou. Mas entregue para receber mais. Pensa nisso. Próximo gatilho mental é o da prova social. Prova social. Vamos lá. Prova social é o que eu fiz aqui também no início. Eu provei para vocês que tem alunos meus aqui de um curso de liderança, de um curso de gestão, de um curso de recreadores, de recreação fora da caixa, e um de treinamento presencial. E tem convidados também. Então, olha isso. 4 cursos diferentes. 4... Aí tem um desafio, né? O trimestre fora, 5 possibilidades de pessoas virem até aqui, tá? 5 possibilidades diferentes de pessoas estarem aqui. Eu estou provando para você que eu tenho vários cursos e que eu tenho alunos por todo o país, por todo o estado, como vocês viram aqui que eu pedi para falar qual curso e de onde eram. Isso me gera uma prova social e mostra para vocês que eu tenho credibilidade e propriedade do que eu estou fazendo e do que eu estou falando. Só que vocês nem perceberam. E isso foi de forma intencional. Justamente para a gente poder falar aqui agora. Agora, quais são os gatilhos mentais de prova social que você pode mostrar para a empresa que você trabalha? Para o cliente que você quer atender, para a pessoa que vai te contratar? Para quem vai te contratar? Como você pode fazer isso? Como você pode provar para os seus clientes, para as pessoas que te contratam? Porque mesmo você que trabalha em alguma empresa, é recreador de alguma empresa, a empresa é seu cliente também. Então, trate eles como seus clientes também, o melhor cliente do mundo. Ele te contrata várias vezes. E aí eu fico louco, porque tem um monte de recreador que começa a se aventurar e quer abrir empresa, e acha que a vida é fácil. E aí, para ter 1, 2, 3 ou 4 festas, vai demorar muitos anos. Na mesma sequência que tem hoje na empresa que vocês trabalham, vai demorar muito tempo. Você já tem um monte de clientes dentro da empresa. Então, atendam a empresa como cliente. Muda a cabeça. Não vai para o mundo, para o oceano, buscar. Não. Cria sua raiz onde você está. Eu não trabalhei em 1 milhão de empresas, não, gente. Eu não trabalhei em 1 milhão de empresas, não. Eu trabalhei em pouquíssimas empresas. Uma empresa, ou 2 no máximo de cada área, que foi voltado para bufês infantis, foi voltado para recreação na prática, para acampamentos, para hotéis, para resorts. Então, eu passei por 1 ou 2 no máximo de cada, eu criei raiz em todos. Eu entendo que pela necessidade, muitas vezes, a gente quer ir para todo lado, e por uma empresa ou outra não fornecer o serviço que eu quero aprender, mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para dar o acesso para vocês aos lugares que as empresas de vocês não atendem e que vocês possam treinar e levar para a empresa de vocês. Por exemplo, eu trabalho para a Linder Soluções. Eu sou o recreador da Linder Soluções. Maravilha.
A Linder Soluções não atende hoje cruzeiros e navios. Será que eu posso conversar com o Zig, que é dono da Linder, para ver se ele consegue algum contato para que eu possa conhecer navios e a gente trazer para cá? A experiência que ele tiver lá vai ser útil para nós também. Pô, e muitas vezes a galera viaja e vai para o mercado. Acho que abrir empresa é fácil, acho que ser empresário é fácil, acho que é fácil ter cliente, é fácil manter uma boa... Não é. Então fica onde vocês estão. Faz o seu nome ali e ajude a construir mais do que já está construído. Ao invés de tentar pegar um castelo, um monte de areia e construir um castelinho de areia, começa a construir junto com quem já está te dando a oportunidade. Ajuda essa pessoa a construir mais a partir de tudo que você está aprendendo. Isso é muito mais bonito. Deixa eu ver, a Roberta falou aqui. O som para mim ficou muito baixo. Para vocês também? Ou não? Vai avisando aí. Bom, então, esse é o gatilho da prova social, aonde você prova para as pessoas o que você faz e o que você fala. O Instagram de vocês é uma baita prova social. Entra lá no meu Instagram, fuça lá, vê o quanto de prova social tem lá. Vai lá. Só que faz isso de forma intencional, estratégica. Beleza? Como você vai colocar um gatilho mental de prova social em um cliente que não tem tanta confiança no seu trabalho? Você está na festa, chegou no evento, e aí o cliente fala, desmerece seu trabalho, desvaloriza seu trabalho, por exemplo. Como você vai ter uma prova social que te dê credibilidade para não passar vergonha lá? Qual é a prova social que você tem? A prova social é eu sou formado em tal, eu tenho faculdade disso, eu já fiz isso, já trabalhei com tal pessoa, olha, mas eu não sei qual é a prova social, você tem que construir as suas provas sociais. Ah, eu sou coordenadora, eu sou líder, eu sou recreadora ótima, eu sou isso, eu sou aquilo. Será? O que prova que você é realmente isso? O que prova que você é realmente líder? O que prova que você é realmente um recreador fora da caixa? O que prova que você é um gestor? Ou que prova que você pode trabalhar naquela empresa? Que prova que você é bom mesmo e merece receber um aumento? E que prova que você pode cobrar mais? Então, me ajuda a te ajudar. Esse é o negócio. Prova social é o me ajuda a te ajudar. Você vai estar ajudando os outros a te ajudar. Beleza? E o próximo gatilho mental que eu queria falar hoje, depois a gente tem, igual eu falei no curso de liderança, a gente tem um aulão específico de gatilhos mentais, depois eu vou trazer lives e outros conteúdos. Gatilho da escassez. O gatilho da escassez. Hoje, eu vou dar um presente para vocês. Mas dentro desse presente, ele tem uma escassez. Ele tem uma data limite para que esse presente seja usado. Se esse presente não for usado, você perde o presente. E o presente é no valor de R$300. Então, esse é um gatilho mental da escassez, onde eu estou falando para vocês que se você não usar o presente que eu vou te dar até a data limite, pode ser que você perca. Agora, gatilho mental voltado para a recreação, para vocês entenderem, né? Quem vai brincar, põe o dedo aqui, quem vai fechar. Isso é o gatilho mental da escassez e da urgência. Galera, contagem regressiva, todo mundo que chegar do outro lado vai estar brincando. Quais outros gatilhos mentais de escassez vocês já colocaram aí? Por exemplo, o presente que eu vou dar hoje para vocês, eu não sei se tem 10 ou 15 só. Não, acho que dá para liberar. Tem 20 pessoas aqui, dá para liberar 20. Mas se não usar até a data, não tem. E eu vou pensar se eu libero para a galera que está assistindo a gravação. Vou pensar. Beleza. Próximo gatilho, próximo ponto aqui. Então, primeiro que a gente falou, né? Foi o 0. Qual foi o 0? Vai, deixa eu ver se vocês estão acordados. E aí, qual foi o 0? Qual foi o passo 0 que eu falei? Mapear os eventos do último trimestre do ano passado. Boa, Danone. Escolhe alguém aí para falar o 1. A tia Luz, Giovana. Tá, mas se apresenta, que você nem deu oi pra galera, meu. Verdade. Tudo bem, bom dia. Eu sou o Tio Danone. Atualmente estou me aventurando um pouquinho em outras empresas também, mas atualmente trabalho mais pro Curumim. Eu sou da Zona Sul de São Paulo, aliás.
Legal, 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 Danone. Giovana, tia Luz, bom dia. Bom dia! Eu sabia que ele ia me escolher, gente. Eu sabia. Ó, esse povo que não abre câmera, viu, meu? Eu sou a Giovana, de São Paulo, também trabalho pelo Curumim. E é isso, tia Luz. Muito bom, Gi. E aí, qual que é aqui que a gente falou? Confirma pra mim o que é Ó, pra eu falar. o passo 0, o Danone falou. Agora você vai falar o passo 1, que a gente anotou. O passo 0 foi mapear o último trimestre, né? Agora o passo 1 que eu falei, para vocês anotarem, qual foi? Nossa, Zig, esse foi logo que eu me perdi. E aí, galera, quem conseguiu? Eu comecei a anotar a partir do 2 depois. Não, beleza, beleza. Valeu, Gi. Vamos ver quem conseguiu um aí, gente. Vamos ver se vocês estão ligados. Quem conseguiu o passo 1? Quem anotou o passo 1? Autoconhecimento e potencialização para o próximo trimestre. Ufa, saiu. Autoconhecimento, você. Aê, muito bom. Aê, galera. Passo 2 agora. Qual foi o 2? Falamos agora há pouquinho. Passo 2. Para quem chegou depois, já vai anotando aí o que a galera tá mandando no chat e depois assiste a gravação, tá? Então, passo 2 foi. Não, Roberta, esse foi o 3. Esse foi o 3. Passo 2, então a Roberta já falou o 3. Passo 2, comunicação de alta frequência e relação interpessoal. Muito bom, Lohane. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então vamos lá, passo 4 para termos um trimestre fora da caixa, é ótimo. Passo 4 para termos um trimestre fora da caixa. Vamos lá. Diversificação e precificação de serviços. Diversificação e precificação de serviços. Tanto para empresas quanto para recreadores. A gente falou agora há pouco os gatilhos mentais sobre a novidade, sobre a exclusividade, sobre todas essas outras coisas. A diversificação, ela pode encaixar nisso? Pode. Mas vamos pensar aí na diversidade de habilidades que você tem. Vou dar um exemplo. Eu tenho habilidade para fazer recreação, eu tenho habilidade para fazer animação de palco, eu tenho habilidade para fazer mestre de cerimônias, eu tenho habilidade para coordenar uma equipe, eu tenho habilidade para fazer recreação para todas as faixas etárias, eu tenho habilidade para fazer esculturas em balões, eu tenho habilidade para fazer pinturas artísticas, então eu tenho um monte de habilidades aqui. Dentro dessas habilidades que eu tenho, qual o serviço que eu posso oferecer para quem me contrata? Se eu tenho múltiplas habilidades, qual serviço eu posso oferecer para quem me contrata? Então, eu tenho várias habilidades. 4 seria diversificação e precificação de serviços. Então, tenho várias habilidades. Pô, mas para aquela empresa, eu só entrego a recreação. Eu tenho mais um monte de coisas aqui que eu não estou entregando para ela, eu só estou entregando uma coisa. Por que eu não entrego mais coisas para aquela empresa? Ah, porque não tem espaço. Por que eu não entrego mais coisas para aquele cliente? Ah, porque ele não me pediu. Antecipação. Acabamos de falar do gatilho mental da antecipação. Então, se você antecipa o pedido do cliente com a sua diversidade de serviços e atrações, é muito mais fácil dela ter credibilidade através das provas sociais. Imagina só, você faz escultura de balão, pintura e recreação. Imagina que você tem prova social dessas 3 coisas. Um monte de evento, um monte de foto, um monte de vídeo, um monte de gente falando bem do seu trabalho. Aí tem uma seleção de uma mega empresa que vai contratar. Tem você com essas 3 habilidades ou esses 3 serviços que você entrega pela sua empresa. Um exemplo, tá? E aí tem uma outra empresa que vai entrar na concorrência com você, que ela só entrega a recreação, ela não entrega a pintura e não entrega a escultura em balão. Quem o contratante vai olhar melhor? A que tem mais opções, tem mais provas sociais, mais credibilidade, mais propriedade? Ou a que entrega um serviço só? O que vocês acham? A, que são os 3 serviços, ou B? Quem vocês acham que o cliente vai contratar? O A ou o B? A que entrega mais serviços
ou a que entrega um serviço só? Quem vocês acham? A que entrega mais serviços, opção A, manda aí, vai, mexe os dedos, galera, mexe os dedos, mexe os dedos, mexe os dedos. Bora, 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 bora. Se aqui fosse palestra, se fosse só vocês estarem de corpo presente e não participarem, eu mandava gravação, gravava sozinho aqui. Vamos lá. Opção A, Filipinho A, David, tio Fio A. Quem mais? Quem mais que acha que é A? Ninguém acha que é B? Ninguém acha que é B? Vou entrar nisso aí para ver se melhora o som. Já tentei a dica citada. Se está sem fone aí, Roberto? Se tiver um fone também ajuda. Opção A. Ninguém vai de B? Beleza. Vamos lá. O cliente vai escolher a opção A, que tem 3 serviços, provas sociais dos 3 serviços e tudo mais, ou o cliente vai escolher a que tem um serviço só e provas sociais e tudo mais só desse serviço? A maioria mandou A aí, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Depende. Depende. Porque se você entrega só uma coisa, mas ninguém entrega igual você entrega, para que ela vai querer as outras coisas? Pensem nisso. Então, conta pontos? Muito. Mas se esse aqui, a qualidade desse aqui, se sobressair a quantidade desse aqui, a gente fecha com esse. Então, quantidade é diferente de qualidade. Deu para pegar? Cuidado. Muitas vezes, a gente tem várias habilidades, porém nem todas elas estão no mesmo nível. Nem todas elas vão pensar, eu tenho pintura, escultura e recreação de habilidade. Só que a recreação é 100%. Sei lá, 100% é muita coisa, né? A recreação é 80%. A pintura é 60%. A escultura é 30%. Então, dessas 3 aqui, qual eu tenho mais talento? Essa aqui. Então, eu vou nivelar as 3 para estar no mesmo nível que essa, ou eu vou colocar essa aqui acima dessa primeiro. Ou eu vou colocar essa aqui acima das outras 2. A gente tem que entender que as nossas habilidades, nós temos várias, só que nem todas elas são do mesmo nível. Por isso tem muita gente que vai lá e não entende que, a gente está subindo uma escada como recreador, como líder de equipe, como coordenador de eventos e tal, isso e aquilo, chegou lá no último estágio da empresa. Beleza. Quando você chega no último estágio da parte de equipe que faz os eventos na prática, você está no alto da escada. Quando você quer entrar para o administrativo da empresa, você desce a escada e tem que subir tudo de novo. Porque você dominou esse aqui e não esse aqui. Vou explicar para vocês daqui a pouco com um exemplo bem prático disso, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um microfone dando interferência aqui, mas todos estão fechados. Aqui achei. Pronto. Vamos lá. Próximo, então, é a precificação, né? Então, se a gente tem uma diversidade de serviços, no ponto 4 ainda, se a gente tem uma diversidade de atrações, uma diversidade de possibilidades, quanto custa cada um? A minha recreação ela é nível top. Então, quem me contratar pode pagar o nível top. Mas quem falou que é top? De onde você tirou que é top? Será que é top mesmo? O que prova que é top? Então, a minha recreação é top. A minha pintura é intermediária. Então, já que a minha pintura é intermediária, ela não pode custar o preço de uma pintura top. A recreação eu posso cobrar como top, mas a pintura eu não posso cobrar como top. Beleza? Deu para entender essa parte? Posso passar para o próximo? Fala aí, gente. Posso passar para o próximo? Tiana, pode sim. Pode, então fechou. Bora para o próximo. Quinto. Definição. Não, o quinto. Definição de metas mais. Coloca um maisinho aí. Mais planejamento estratégico mais roteiro de ações.
gostaria que Filipinho, Cartola ou Miojo, não sei qual deles está por aqui ainda, qual dos três gostaria de contar um pouquinho sobre essa parte? De definição de metas, planejamento estratégico e roteiro de ações. Quero saber como está por aí, porque eu tenho mais algumas coisinhas para vocês colocarem aí no meio. Eu chamei eles aqui também para falar sobre isso, porque eles passaram agora pelo programa de liderança, que foi bem intenso nessa parte também, e eu sei que eles já fizeram a prova teórica e já sei mais ou menos como está por lá. Quem aí quer falar sobre isso? Miojo, Filipinho, deixa eu ver quem mais está aqui no curso. Ah, solta por aqui também. Deixa eu ver. Filipinho tá por aí? Ver se ele tá na área. Não sei se ele consegue falar. Solta por aí. Consegue falar com a gente rapidão? Bom dia. Bom dia. Abra sua câmera, mulher. Ah, não, a câmera não, meu Deus. Sinto muito. Ai, meu Deus. Depois de trabalhar, a sábado é triste, gente. É triste. Acontece. Peraí, deixa eu colocar o celular na posição melhor aqui, então. Tá, ô Sol, então eu queria que você falasse para a galera, jogo rápido, como você está fazendo para conciliar os estudos, como você está fazendo para planejar os seus próximos meses, como está sendo o seu roteiro de ações diárias, como é que está sendo isso para você? Ai, tá sendo loucura. Estudo, a gente que estuda e trabalha, né? Ai, peraí. A gente sabe como é difícil essa vida, estudar e trabalhar. Não, mas a gente trabalha com recreação, que é essa área de eventos, exige muito da gente, né? Então, é bem difícil, mas quando a gente se organiza, quando a gente tem um objetivo, a gente sabe o que a gente quer, é um pouco mais fácil, porque a gente tem uma clareza melhor e a gente fica mais motivado, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para a galera que estuda e trabalha, tenham um objetivo de vocês bem definido, porque aí vocês vão ter mais motivação, vão saber onde vocês querem chegar e o que vocês precisam fazer para isso. Legal. E o seu roteiro de ações, Sol, diários, como é que está sendo isso? Olha, então, antes, quando a gente estava fazendo curso de liderança, eu era bem mais chata com isso, sabe? Eu tinha isso muito melhor definido, porque eu acredito que eu tinha mais tempo, sabe? Agora, eu tô no processo de finalização da escola, né? E eu tô focando muito em fazer meu TCC. Então, tipo, meus dias são praticamente quase todos dedicados à escola, ao meu TCC e aos trabalhos escolares que tenho. Mas eu sempre gosto de estudar sobre recreação, porque meu TCC também tem um pouco a ver, né? Então, eu acabo estudando junto. E quando eu vou fazer festa, acho que uma coisa que é muito legal, que a gente falava muito no curso de liderança, é a gente tentar passar para um outro estágio. Então, tipo, tá sempre se desafiando, sempre falando alguma coisa, fazendo alguma coisa nova que a gente nunca fez, sempre tentando algumas coisas, né? Mais diferentes, assim, que a gente via muito isso no curso de liderança e acho que isso é uma coisa que eu aplico bastante, eu tento aplicar bastante. Toda festa eu tento levar uma novidade e quebrar um padrão que eu tinha, ou que eu tenho. Muito bom. Show de bola, Sol. Muito obrigado, estamos juntos. Filipinho, vi que você abriu a câmera aí. Queria que você contasse para a galera, cara, como é que está sendo a sua organização, o seu planejamento, o seu roteiro de ações diários e tudo mais. Quero saber como é que está aí e que dica que você pode dar para a galera para que esse próximo trimestre seja mais legal, vamos dizer assim, em vários sentidos, né? E que você está vendo a partir da sua organização, como é que está sendo isso? Bom dia, galera. Perdão aí essa cara de queimada de sol, que ontem foi loucura, ontem foi 10 horas de evento direto, entre aulas e festas, então tá crítica a situação. Bom, eu tinha um sério problema com organização, tanto de agenda quanto de festas, esquecia, tinha evento no dia e aí eu não lembrava. Então, uma das coisas que me ajudou muito foi deixar, o Vig fez uma coisa comigo que foi legal. Ele falou assim, ó, põe uma caneta no seu bolso e anda com essa caneta, o meu está aí, meu está também, põe uma caneta no seu bolso. Não importa, se a caneta estourar no seu bolso, você vai lembrar que você tem alguma coisa para anotar e nunca mais você vai esquecer. Então, eu pensando nisso, o que eu fiz? Eu escrevi bilhete em todo lugar que eu andava muito dentro da minha casa, e uma das coisas que a gente mais usa hoje em dia é o celular. Então, eu dentro do celular, peraí, o que eu posso fazer para me ajudar a lembrar que eu tenho aula às 15 horas, segunda-feira? Vou colocar um lembrete, e é uma dica para a galera aí também. Põe lembrete no seu celular de meia em meia hora que você tem tal evento, tal hora. Então, eu tenho um evento
não sei, dia 10 de outubro. Então, coloco esse lembrete para me avisar com 15 dias de antecedência. Então, isso vai ajudando a gente a lembrar das coisas que são mais importantes. Então, eu colocava bilhete no meu quarto, eu colocava bilhete aqui perto da geladeira, eu ia beber uma água que eu lembrava, opa, tenho aula agora. Então, é uma das coisas que foi me ajudando muito nessa questão de organizar, porque eu era um cara que tinha muita coisa para fazer e não sabia me organizar. E hoje eu tenho um pouquinho mais de ciência do que eu vou fazer, porque eu consegui mapear essas coisas. E isso entra muito no que a Sol falou, porque eu estou fazendo outra faculdade, faço bacharelado em educação física, e conciliar estudo, estágio, com trabalho, aulas. Então, isso é muito louco. Então, a gente precisa se organizar e ter tempo para se organizar. Porque uma coisa é você estar lá no papel que você tem que fazer, e outra coisa é você se programar para fazer aquilo. Porque a gente precisa se programar para aula, precisa se programar para estudar, precisa ir até os locais. Então, é muita logística que a gente precisa administrar. Então, dica de milhões aí que eu sempre falo aos meus alunos. Toma dica de milhões aí. Eles, qual que é, tio? Então, é essa. Então, dica de milhões, anotem tudo nos locais que você mais anda pela casa e no seu celular. Muito bom, Felipinho, show de bola, show de bola. Essa dica do Felipinho, ela é muito, parece engraçada, parece coisa de criança. Não, ela ajuda de verdade mesmo. E aí você espalha bilhete pela casa, pelo seu local de trabalho e tudo mais. Às vezes você coloca os bilhetes dentro da gaveta, dentro da carteira, num bolso, no outro e tal, e você vai pegando e lembrando. Outra, que é essa da caneta, que eu passei pro Felipinho, você faz uma lista aqui, né? Faz uma lista, e a partir dessa lista, você coloca ela no seu bolso, e no mesmo bolso você coloca uma caneta. Aí essa caneta vai estar junto com a folha, e quando ela está no bolso, a caneta ela não dobra, ela não é maleável, ela vai ficar te cutucando. Então, toda hora, você vai ficar, meu Deus, o que tem no meu bolso? Aí você vai pôr a mão, você vai lembrar a caneta e o papel. Então, você vai lembrar que tem coisa para você fazer. Então, dica da caneta, deixa uma caneta no seu bolso, alguma coisa que te incomode no bolso, para que te lembre que tem uma programaçãozinha do seu dia escrita lá. Show de bola, Felipinho, valeu. Antes de eu dar uma dica aí para vocês, outra, né, além dessas, queria ouvir o Miojo aí, eu vi que ele abriu a câmera. Vamos ver se ele consegue contar um pouquinho para a gente qual é a estratégia que ele está usando para se planejar tanto no dia a dia quanto para os próximos meses. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo tá me escutando legal? Tudo certo. Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Miojo, sou de Araras, tô junto com a Palito no Papipa. E a estratégia que eu uso muito, assim, que antes, durante o curso, eu tava deixando um pouco a desejar, mas agora eu tá bem firme isso, que eu tenho uma luzinha. Eu tenho uma luzinha que eu deixo pendurada, assim, eu tenho a minha mesa onde eu estudo, faço minhas coisas, tem uma luzinha pendurada na parede. Essa luzinha eu tenho os dias da semana, e aí, tipo, antes eu não fazia muito isso, mas agora toda segunda-feira eu pego, coloco os compromissos da semana, tipo assim, tenho que fazer, tem que ter uma reunião, tem que estudar pra tal prova, tem que fazer tal coisa. Coloco tudo nessa luzinha e deixo ela pendurada. Que aí conforme eu vou fazendo, que é uma forma de me motivar também, conforme, consegui estudar, vou lá e coloco um checkzinho. Eu consegui, fiz a reunião, vou lá e coloco outro checkzinho. Que é um jeito, e sempre tendo em vista um objetivo, né? Tanto um objetivo mais curto, por exemplo, tem um evento no sábado que vem, então eu tenho que conversar com a equipe, fazer programação, então eu coloco lá durante a semana, né, os compromissos, e aí eu vou fazendo esse checkzinho. E também os compromissos que são mais a médio, né, e longo prazo, né, esses objetivos, né, aí eu deixo no celular. Que aí são coisas que eu vejo também e que sempre estão me lembrando, tá, tenho isso para fazer. Então já tá no prazo de eu começar a me organizar para chegar nisso. Legal, show de bola. Usando isso. Muito bom, Miojo. Tamo juntos, brigadão. Miojo também que participou do curso de liderança, primeira turma do programa de liderança na recreação. Em breve novidades. Bom, Cartola tá por aí também? Cartola é o último que eu queria que falasse. Daqui a pouco, na verdade, Cartola, fica aí. Vou te chamar daqui a pouco para outro tema. Bora para o próximo tópico aqui. Antes, dica especial para vocês se organizarem aí para os 3 próximos meses. Pega uma cartolina. Compra uma cartolina. Você vai dividir ela em outubro, novembro e dezembro. Faz 2 listras no meio, dividiu ela em 3 partes. Maravilha. Você vai escrever outubro e aí você vai mapear, igual a gente falou lá no começo, colocar as datas, quais são as possibilidades que você já tem, quais possibilidades em outra cor, quais são as possibilidades que você pode ter. Então, de uma cor, você vai colocar o que você já tem, com outra cor, você vai colocar o que você pode ter, e de outra cor, você vai colocar o que você quer ter. O que você, por exemplo, o que você quer fechar, né? Eu tenho 5 festas já fechadas, então coloca elas lá.
eu sei que posso fechar com aquela empresa que eu fiz evento no ano passado, ou posso fechar com aquele cliente que eu fiz evento no ano passado. Coloca de outra cor. Agora, o que eu quero? Quais são os novos que eu vou atrás? O que eu quero, que eu acho que vai ser bom para minha carreira, vai ser bom para minha imagem, que vai me dar um retorno financeiro? O que é que eu quero? Então, eu vou colocar de outra cor. A partir disso, outubro, novembro e dezembro. A partir disso, a gente vai entender quais são os caminhos da cor azul, da cor vermelha e da cor branca. Nós vamos entender qual é o caminho para cada coisa dessas. Qual é o caminho para eu conseguir chegar nesses clientes que eu quero? Então, vamos lá. Esse é o planejamento estratégico, que é a cartolina que a gente vai colocar. A gente vai colocar o que a gente já tem, o que a gente pode ter e o que a gente quer ter. Beleza. A partir disso, nós vamos criar um roteiro de ações. Quais são as ações que nós precisamos ter para nós conseguirmos concluir aquelas coisas? Aquele calendário, tá? E a partir desse roteiro de ações, a gente vai ter estrategicamente diversas ações pequenas, diárias, né? Para que a gente possa construir e consolidar esse roteiro de ações para que ele seja concluído lá no final. Por exemplo, vou pôr na prática para vocês. Dia das Crianças está aí. Beleza. Eu já sei que eu tenho um evento de Dia das Crianças fechado na empresa que eu trabalho. E vai ser um condomínio XYZ. Só que em novembro eu não tenho nada fechado ainda. E eu quero tentar fazer algo em novembro. Para ao invés de eu ter uma data com aquela empresa, eu ter duas. Só que em novembro, o que eu posso fazer, já que a empresa só me chamou para outubro? Aquele cliente só me contratou em outubro. O que eu posso oferecer para ele em novembro? Gatilho mental da antecipação, novidade e exclusividade. Então, em outubro, você já vai ter planejado, hoje, né? Você já vai ter planejado o que você vai oferecer para novembro. Então, ao invés de você oferecer para o cliente, a empresa te ligou, olha, fulano, você tem disponível dia 12 de outubro? Eu tenho. Ah, então eu quero fechar com você para o dia 12 de outubro. Maravilha! Fechado, dia 12 de outubro. Olha, já deixa eu te avisar, a minha agenda está um pouco apertada. Em novembro, eu tenho uma ideia aqui muito legal, um projeto muito legal de Halloween. O que você acha da gente poder bater um papo sobre esse projeto de Halloween? Então, eu estou me antecipando. Enquanto eu fechei o Dia das Crianças, eu já estou pensando no Halloween. E aí eu marco uma reunião para outro dia para fazer o Halloween, falar sobre o Halloween. Na ligação, fechei Dia das Crianças. Marquei outro dia para falar sobre o Halloween. No dia que chegar o Halloween, eu já vou marcar para falar sobre o Natal também. Então, eu estou pegando e me antecipando em outubro. Setembro eu falei de outubro. Em outubro eu falei de novembro. Em novembro eu já falei de dezembro. Deu para entender isso? Que a gente define as metas nesse planejamento estratégico. Então, eu tenho metas, que são o que eu quero, né? Mas quantos no total? O ano passado foram 10 em outubro. Lembra que a gente começou falando que eram 10 em outubro? Nesse ano eu quero que sejam 20. Então, já defini uma meta para outubro. Agora, desses 20, aonde eles vão se encaixar nas datas do mês? Beleza. Agora, qual é o roteiro de ações? Então, primeiro ponto, definimos meta. Definição de metas. Anotem aí. Então, quinto passo, definição de metas. Definimos as metas. Maravilha. Criamos o planejamento estratégico para cada uma dessas metas. Maravilha. E depois a gente vai para o roteiro de ações de cada uma dessas metas. Cada meta tem um roteiro de ações diferente. E dentro do roteiro de ações tem as mini ações. Deu para entender? Ele veio daqui, trouxe para cá e caiu nas mini ações diárias, que é o hoje, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, parabéns para vocês. Já é uma mini ação que vocês estão fazendo para dar um passo grande. É isso. Então, vamos lá. Definimos as metas, planejamos estrategicamente e definimos o roteiro de ações para termos mini ações diárias. Dúvidas disso? Tudo certo? Sexto passo, hein? Vou para o sexto. Se não tiver dúvida, eu vou para o sexto. E aí, no final, a gente pode fazer as perguntas, tá, galera? No final, a gente tem perguntas, presente e sorteio. Agora eu vou dar uma acelerada maior, tá? Vou dar uma acelerada maior nesses próximos passos aqui.
Vocês vão gostar desses próximos. A gente está começando a aumentar a intensidade desses passos aí, hein? Então a gente começou nos 5 primeiros, foi uma intensidade. Agora a gente vai para outra intensidade, outra frequência. Então vamos lá. Comportamentos, anota aí, 6. Comportamentos, hábitos e habilidades necessárias para ter um melhor trimestre. Quais são os comportamentos, as habilidades e os hábitos necessários para que a gente tenha um trimestre melhor? Já usei esse exemplo em alguns lugares e eu vou usar ele novamente aqui. Presta atenção nesse exemplo, para a gente entender quais são os comportamentos e as habilidades que a gente precisa para ter um trimestre fora da caixa. Vou dar o exemplo do joguinho do Mario. Vocês conhecem o Mario, né? Sem trocadilhos, relaxa. O Mario tem um joguinho que há muitos anos a gente usava esse joguinho, há muitos e muitos anos, jogava esse joguinho, né? E até hoje ele existe. Que na primeira fase daquele Super Mario World, a gente tem que ir andando com o Mariozinho e pular, né? Então a gente pula, pega a caixinha com a moedinha, plim, maravilha. Aí a gente sai andando e tal, a gente tem que pular de novo para fugir das formiguinhas que vem ali e tudo mais. E aí vem um obstáculo que a gente tem que pular por ele para atravessar e tal, isso e aquilo. Depois a gente chega lá no final, na fase do final, né, do chefão, e a gente tem que pular em cima dele 3 vezes para que a gente possa passar de fase. E aí, o jogo do Mario entende, pô, o tio Zig dominou esse comportamento. Eu vou deixar ele passar de fase, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele já sabe pular. Então eu vou deixar ele passar de fase. Ele já dominou esse comportamento e essa habilidade. Então ele sabe pular e ele sabe ensinar como pular. Beleza. Então, na fase 2, eu vou ter que pular, né? Porque é o comportamento que eu aprendi na fase 1, e na fase 2 eu vou ter que pular também. Só que além de pular, eu vou ter outros comportamentos que eu ainda não domino. Então, como que eu vou passar para a próxima fase se eu ainda não domino? Como é que eu vou me aventurar pela fase 2 se eu ainda não domino os comportamentos? E no jogo, a gente vai dominar esses comportamentos na raça, treinando, testando, caindo, morrendo, voltando. Só que na vida real, na nossa carreira, a gente não tem a oportunidade de cair, voltar, morrer e voltar do zero. Não, o jogo continua rolando. Nós temos que entender quais são os comportamentos e as habilidades que a gente vai precisar para jogar o próximo nível. Qual é o próximo nível? 10 eventos do ano passado, 20 eventos nesse ano. Nível 1, nível 2. Comportamento, pular, comportamento, pular, rodar, pegar estrelinha, superpoder, isso e aquilo. No jogo. E na vida, 10 eventos, na carreira, 10 eventos, 20 eventos. Aqui eu só precisava pular. Passei para a fase 2, um monte de coisa nova. Quais eram os comportamentos que você tinha e que você teve quando tinha 10 eventos só? E para ter 20 esse ano, quais comportamentos você precisa ter? Quais habilidades você precisa ter? Quais são os hábitos que você precisa implantar na sua vida para ter o dobro de eventos que teve ano passado? Só dei uma ilustrada com esse jogo do Mario, hein? Então, pensa aí quais são os comportamentos, hábitos e habilidades que você precisa para ter esse trimestre melhor do que foi ano passado. Como eu vou fazer isso? Fazendo a gestão. Mapeando método FLAR. Já fiz ano passado. Quais eram os comportamentos que eu tinha? Quais eram as habilidades? Quais eram os hábitos? Agora, para esse ano, tem que ser diferente. Fechou? 7º. Se tiver dúvida, fala, hein, gente? Senão eu vou seguindo. 7º ponto aqui, 7º passo. Temos 10 passos, depois sorteio presente. Beijo, tchau, bom domingão, porque hoje tem final, São Paulo campeão. Mentira, não é ainda, calma. Controlar a minha emoção, a minha ansiedade, tá? Mas vamos lá. 7º passo. Presta atenção nisso, que eu acho que talvez seja o mais importante, tá? Talvez seja o mais importante. Tá vendo? Ó, rapidão, só um adendo. Tá vendo isso aqui? Isso acabou de ser... Acabei de entrar numa comunicação arquetípica, que é sobre arquétipos, que é a comunicação de alta frequência. Eu estava num assunto totalmente sério, eu quebrei o gelo, entrei no arquétipo do bobo, fiz uma piadinha, uma descontração aqui, e já voltei pro sério de novo, pro sábio de novo, tá? Então prestem atenção aí, que isso também é comunicação de alta frequência. Tem tudo, tem tudo. 5º passo, Roberta, você perdeu, é a definição de metas, planejamento estratégico e roteiro de ações. Depois assiste a gravação para rever o que a gente falou, tá? 7º, então, vamos lá, anota aí.
não seja imediatista, seus imediatistinhas. Sabe? Vocês são imediatistas. E eu não vou falar que eu não sou também, não. A geração é imediatista. Mas tem como a gente controlar isso, tá? Tem como a gente controlar isso. A gente tem a mania agora, né, o hábito de ir lá no WhatsApp e colocar o áudio em 2 vezes. A gente ouve tudo em 2 vezes. Se não é em 2 vezes, a gente nem ouve. Quando é texto muito longo, a gente nem quer saber. A maioria dos nossos clientes só quer saber quanto custa, não quer saber de muita lenga-lenga, né? Então, tudo, o mundo inteiro está se tornando imediatista. O YouTube, putz, os vídeos longos, tadinhos, viraram agora shorts, é reels, é isso que está na moda, é tudo imediatista. Só que tudo que vem fácil, vai fácil. E não dá para você construir uma carreira, você ter resultados expressivos, você ter reconhecimento sem o tempo, gente. O tempo precisa ser respeitado. O processo precisa ser respeitado. É no processo que a gente evolui, tá? É o maior segredo que você vai ouvir. É no processo que a gente evolui. É na hora da dor, é na hora da trincheira, é na hora que a gente coloca a cara a tapa que a gente evolui. Depois que a gente aprende o processo, a gente entende os segredos, a evolução ela tem outras dores, ela tem outros processos, tá? Então respeite o seu processo evolutivo. Pô, ó, só para vocês terem como exemplo, o mundo de hoje ele é muito mais rápido e o acesso ao conteúdo e aos recursos, ele é muito mais rápido também. Só que tem pessoas que agem como se elas já tivessem esses recursos. E não tem. O recurso só está lá mais fácil. Só que a pessoa é da mesma forma que uma pessoa de 50 anos atrás. Porque se você não acessou o recurso hoje que você tem, e a pessoa de 50 anos atrás não tinha o recurso, você não tem igual a ela, então você é igual a ela. Agora, se você é da nova geração, você acessou os recursos com muito mais facilidade do que uma pessoa de 50 anos atrás que teve mais dificuldade para acessar, ok, aí sim, você com qualidade, com propriedade, com experiência, com conhecimento, você chega, você abre portas. Mas não adianta você querer abrir portas só porque você é geração nova, porque você é imediatista, porque você acha que sabe e você não sabe nada. Então, bota seu pezinho no chão. Será que você sabe tanto assim quanto você acha que você sabe? Vê em que fase do processo você está, que você tem que aproveitar mais para esse próximo trimestre ser melhor do que o ano passado, em que você achava que você era o top e a top, e você viu que você pode fazer muito mais esse ano. Então, respeita o seu processo. Respeita a nossa área e valoriza a nossa área. Porque não adianta nada a gente chegar e falar, tem gente, igual eu falei, tem 10, 12, 20 anos de recreação e não tem a mesma experiência que pessoas que têm 1, 2, 3 anos de recreação. Beleza? Então, não é só o tempo, é o seu movimento, é o seu interesse. Então, respeite o processo. Você pode acelerar o processo? Pode, com os recursos que você tem hoje, igual a nossa aula daqui. Mas você não pode pular o processo. Que é isso que vai acabar com você. Então, para você ter uma carreira sólida, para você ter um trimestre, vamos pensando a curto prazo, um trimestre diferente, pensa que você não pode ser imediatista, tá? E aí, talvez, a gente teve 10 festas, a gente vai ter 12 nesse. Por quê? Os 20 são o nosso cenário, a meta ideal. E a gente cria uma expectativa do 10 para o 20. Só que a gente não cria expectativa para o 11, para o 12, para o 13, para o 14, para o 15, para o 16, 17, 18, 19. A gente cria só do 10 para o 20. E tem várias expectativas, vários cenários que a gente deixa de analisar. Ou seja, quando você quer um aumento, você pensa do 100 para o 200. Você não pensa do 100 para o 110. E o que você tem que aproveitar e qual comportamento você tem que instalar no 110? Você já quer para 150, para 200? Ou você está vendendo um serviço, já quer de 1.000 para 2.000, para 3.000 e não é assim. Então, respeita o processo. Da mesma forma que você está passando por um processo, quem te contrata também está passando por um processo. Ela precisa se adaptar ao que você está propondo. Então, vai gradativamente. Você quer chegar em 200? Não fala que você quer aumentar para 200. Você quer cobrar 2.000? Não fala que você quer cobrar 2.000. Vai introduzindo mais valor, mais propriedade aos poucos, para que no cenário ideal a gente consiga. Beleza? Bom, tem uma história dos 3 porquinhos, eu vou ver se eu acho esse vídeo para vocês verem, mas tem uma análise, né,
sobre os Três Porquinhos, que é muito louco isso do filme dos Três Porquinhos da Disney. Se vocês forem reparar nisso, vocês vão ver esses detalhes. Então, por exemplo, nós temos os Três Porquinhos, da casa de palha, da casa de madeira e da casa de alvenaria, né? A casa de pedras construída e tudo mais. A casa de palha, teoricamente, ela é a mais fácil de fazer. A casa de madeira é intermediário e a casa de alvenaria, mais difícil. Então, o trabalho para cada uma delas, a energia, o investimento e o tempo é diferente, né? Uma demora muito mais, dá muito mais trabalho, enquanto as outras são muito mais fáceis. E aí, os outros dois porquinhos da casa de madeira e de palha, enquanto o da casa de alvenaria está lá trabalhando, construindo e demorando, a galera dos outros dois porquinhos já estão curtindo, estão brincando, estão lá. Quem tem lobo do lobo mal, tem medo do lobo mal e tudo mais. E assim vai indo, né? Agora, quando o lobo mal aparece e vai lá chacoalhar a casa de palha, soprar, sai tudo voando, né? E na casa de palha tinham quadros, tinham sinais ali que mostravam alguns indícios de que essa pessoa era fã de algo que era relacionado ao comportamento dela. Na casa de madeira, depois que o lobo assoprou a casa de palha, ele correu para a casa de madeira pedindo refúgio para o amigo. E aí, na casa, tem elementos que mostram, não é papo para hoje, tá? Só estou resumindo. A fragilidade e as vulnerabilidades daquele porquinho relacionadas ao filme, de forma psicológica. E aí, quando o lobo mau vai lá e assopra, eles vão correndo atrás do porquinho da casa de alvenaria, né? Então, pensa, vale mais a pena você colocar o seu trabalho na casa de palha, na casa de madeira ou na casa de alvenaria de cimento? Vai demorar mais para você colocar o seu trabalho na casa de palha, de alvenaria ou de cimento. Na hora que a crise bater, veio outra pandemia aí. E aí? Aonde você vai estar mais seguro? Aonde a sua carreira vai estar mais sólida? Na casa de palha, de madeira ou de alvenaria? Então pensa nisso, tá? Não sejam imediatistas, construam a sua base. Evitem distrações, tá? Igual os porquinhos iam lá distrair enquanto ele estava construindo e tal, eles iam lá cantar, iam chamar para brincar, igual as distrações que você tem na vida de vocês. Os amigos chamando para viajar, para balada, para ficar até tarde da noite, para não ter hábitos positivos. Então, evite distrações que vão te tirar das suas metas, te tirar do caminho das suas metas. Beleza. Oitavo ponto. Oitavo passo para vocês terem um trimestre fora da caixa. Pirâmide dos níveis de consciência. Níveis de consciência de quem te contrata. Nível de consciência de quem te contrata. Muitas vezes, depois eu vou mandar no grupo essa pirâmide para vocês. Muitas vezes, a gente tem uma pirâmide, né? A gente vai começar ela de baixo aqui. A parte de baixo, se vocês quiserem montar aí a pirâmide de vocês com essa parte, tal, escrever, pode fazer. A parte de baixo é onde o cliente está totalmente inconsciente, ele não sabe que precisa e nem que existe o seu serviço. A empresa X, o fulano X, o cliente X, ele não sabe, ele está inconsciente do problema. Vamos trazer isso como se fosse um problema, tá? Ou do projeto, ou de você. Está totalmente inconsciente. Beleza. Depois, no segundo degrauzinho da pirâmide, pode fazer a divisória aí, ele se torna, presta atenção, ele se torna consciente do problema. Então, já que ele não sabe que ele tem um problema, qual é o problema? O problema é ele não ter o seu serviço. Esse é o problema, tá? Ele não ter o seu serviço. Tá, mas o que resolve ter o seu serviço? Aí você pode falar que você, a partir, né? Se você é recreador e quer entrar numa empresa X, a partir do estudo que você fez da empresa, você direcionou a sua energia para aquele momento de seleção, de treinamento e tudo mais, só que você foi tão preparado que você antecipou, como a gente falou do gatilho mental. Você levou provas sociais, você se preparou para esse momento. Então, quando a gente está consciente do problema, você se preparou, deixou a empresa consciente de um problema. Nossa, o problema é que eu não tenho um profissional desse na minha empresa, ele é tão preparado assim, sabe tudo da minha empresa e eu não tenho ele na minha empresa. Tem um problema. Então, ele não sabia de você, não sabia do seu trabalho. Agora ele sabe que ele tem um problema, que é no segundo degrau, que é não ter você. E na mesma proporção, o seu cliente, como dono de empresa, o seu cliente não te contratou ainda, ele não sabe do seu trabalho. Ele não sabe do seu projeto. Então, segundo degrau, você mostra para ele que é um problema ele não te conhecer. É um problema ele não ter você na festa. É um problema ele não ter você na equipe. Tá?
Depois que você deixou ele consciente do problema, você deixa ele consciente de que existe solução. Então você falou para ele que tem problema. Agora você vai falar, olha, tem solução, sabia? Tem solução. Então, por exemplo, para eu estar na sua empresa, para eu estar no seu evento, basta você entrar em contato, basta você solicitar um orçamento, a gente trocar uma ideia e tudo mais, você conhecer, a gente fazer um evento teste, a gente marcar uma reunião, enfim. Então, inconsciente, consciente do problema, consciente da solução, consciente que existe uma solução. Olha, existe uma solução, viu, para o seu problema. Beleza. Aí, depois que você conscientizou ele, pode ser até por postagens no Instagram, tá? Você não precisa entrar em contato para conscientizar ele. Por exemplo, eu posto um monte de coisa para conscientizar o público do meu Instagram de serviços, de atrações, de coisas que eu faço. Tá? Então, a partir do momento que eu conscientizei o público que eu tenho a solução, eu faço a proposta. Tá? Então, o cliente está inconsciente que ele precisa de você. Depois, você deixa ele consciente de que é um problema não ter você. Depois, você conscientiza ele que existe uma solução. Depois que você tem a solução. E, por último, você faz a proposta. Fechou? Isso você sendo recreador, empresário, o que quer que seja. Beleza? Próximo. 9º passo. 9º, hein? Tá acabando. Vou acabar antes das 11, prometo. 9º passo. Esse é legal, hein? Se conecte com pessoas que têm o que você quer ter. Se conecte com pessoas que têm o que você quer ter. Não estou falando só de material, não, viu? Estou falando de experiência, estou falando de repertório, estou falando de uma infinidade de coisas, comportamentos, habilidades, técnicas, enfim. Não estou falando só de grana, não estou falando só de material, tá? Então, se conecta com essas pessoas que têm algo que você queria ter também. Só que muitas pessoas travam num negócio chamado ego. E as pessoas têm vergonha, eu não sei o que é, que elas não falam com as outras pessoas. Elas têm medo, eu não sei o que é. Mas elas não se conectam com as outras pessoas para saber como ela faz isso. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu cheguei até aqui hoje perguntando como fazia. Então pergunta como faz, gente, pelo amor de Deus. E pensa uma coisa, vocês vão levar isso pro resto da vida. Se você for a pessoa mais esperta da roda ou da mesa, tem coisa errada. Seja sempre a pessoa mais burra da mesa. Aprenda com as pessoas, ensine também, mas aprenda, ouça, treine a escutatória. Se conecte com as pessoas, manda direct para as pessoas que você admira no Instagram. Manda direct perguntando, tirando suas dúvidas. Manda no WhatsApp, manda no grupo, olha o quanto de pessoas tem no grupo. Você se conectou com quantas? Olha quantas experiências tem lá. Olha quantas brincadeiras cada uma pessoa que está nos nossos grupos tem. Olha quantos pacotes, olha quantos serviços, e você deixando passar. Eu estou te dando os grupos. E você deixando passar. Eu falando para vocês, lição de casa, façam duplas, as duplas estão aqui, se conectem. E vocês deixando passar. Não, o Zig é chato, fica botando lição de casa. E vocês deixando passar. Até a hora que você perceber que o grupo foi finalizado, que os contatos que você poderia ter feito poderiam ter aberto portas. Então, é isso. A gente tem um monte de pessoas aqui assistindo, tem muitas habilidades diferentes das suas, e que você não sabe nem aonde mora. Vamos se conectar, beleza? Isso vai abrir muitas portas para vocês. Network. E ó, vamos lá. Não faça network com qualquer pessoa também, tá, gente? A gente tem que conversar, a gente tem que trocar ideias e tudo mais, mas seja intencional. Escolha as rodas que você quer estar sentado. Escolha as mesas que você quer sentar, as cadeiras que você quer sentar. Tá? Eu, anos atrás, queria muito ser uma referência. Sentar na mesa com as referências, trocar ideias, ser reconhecido no país e tudo mais. Hoje eu estou construindo isso. Por quê? Porque eu fui atrás, eu fui perguntar, eu chamei, eu convidei, eu dei espaço. Por exemplo, a Maratona Recreativa, eu chamei mais de 120 palestrantes. E esses 120 palestrantes participaram da Maratona Recreativa, nos perfis deles,
todas as pessoas que assistiam a Maratona Recreativa começavam a seguir eles. Então era um engajamento muito louco, em que eu convidei eles e tinha muita gente que queria participar. Eu recebia milhares de mensagens de pessoas querendo participar da maratona. Para quê? Para ter a visibilidade. Então eu entreguei algo muito valioso e hoje eu recebo. Na época, igual eu falei para vocês, doem. Na época eu estava doando a minha energia em plena pandemia porque eu não tinha o que fazer. E eu criei um projeto para ter o que fazer e ser produtivo. E isso me abriu portas e abre portas até hoje. Tinha pessoas que eu nem conhecia. Eu aprendi, eu abri portas e eu me conectei. O que você está fazendo para se conectar com os outros? Ou só você é top ou top? Pelo amor de Deus, né? Próximo, décimo ponto. Ative as suas redes sociais de forma profissional. Ative as suas redes sociais de forma profissional. É o seu portfólio, é a sua prova social. Só que também não coloque só venda lá, só prova social, só isso, não. Mostre para as pessoas credibilidade através das postagens. E eu não estou falando em número de curtida, em número de like, em número de nada. Seguidor de nada. As pessoas precisam ver você em ação. E as pessoas veem. Elas só não interagem. Mas elas veem. E se você estiver passando uma boa mensagem, vai ser você que ela vai procurar. Você pode ter certeza. Ah, eu preciso de um... agora eu vou dar um exemplo para vocês. Outubro vai ser um mês irado de coisas. Muito top. Eu preciso de líderes para estar junto comigo num evento dentro do SBT. Fazendo uma ativação de novela. Com influenciadores, atores, atrizes, enfim, dentro do SBT. Depois a gente vai fazer o Dia das Crianças lá. Eu preciso de líderes. Só que se eu for buscar no Instagram, o que me mostra que vocês são líderes? Ah, eu preciso de recreadores diferenciados. O que me mostra que vocês são diferenciados? Ah, eu preciso de uma empresa parceira que seja diferenciada. O que me mostra que vocês são diferenciadas? O que mostra para os clientes? Beleza? Então, as suas redes sociais são muito, 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 muito importantes. Eu não fico postando story todo dia mais, porque eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito. Ah, queria estar com um tripé parado ali, filmando os meus bastidores e tal, mas depois eu tenho que postar. Eu tenho um monte de coisa. A minha equipe de marketing, ela faz a parte do Instagram, só que a parte de imagens é outra ideia. Aí, por exemplo, tem o Danone aqui, que ficou de editar meus vídeos, mas está enrolando. Tô brincando. Vamos falar sobre isso. A Giovana falou, SBT, Dia das Crianças, do ano passado eu tava, muito bom. E esse ano tem de novo. Tô brincando. Bom, agora eu tenho mais um passo para vocês começarem a mudar não só o trimestre de vocês, mas o ano de vocês. Antes de eu fazer os sorteios, antes de eu falar do presente, antes de eu falar de tudo isso, eu tenho um último ponto aqui que é um bônus para vocês, que é para continuar esse movimento que vocês estão iniciando. Hoje a gente está iniciando esse movimento focado no trimestre, porque a gente já começou outros movimentos. Agora a gente está continuando, dando sequência. Mas eu preciso abrir um caminho para vocês, tá? Antes disso, eu quero saber se vocês têm perguntas e dúvidas sobre os últimos passos que eu passei. Acho que foi do 6 em diante. Do 1 ao 5 a gente tirou dúvidas. Agora do 6 em diante. Tem dúvidas, galera? Dúvidas? Eu vou passar esse final aqui para a gente poder fechar com chave de ouro. Nenhuma dúvida? Posso perguntar tudo, então? Vocês estão voando? Todo mundo vai ter trimestre diferente? Então tá bom. Já que ninguém tem dúvida, o Cartola sabe bem, né, Cartola? O Cartola sabe, alguns de vocês sabem, e já que tá fácil, vamos dificultar. Tá fácil, né? Tem um trimestre melhor, tá fácil, tá? Vamos dificultar, então? E aí, o que vocês acham? A dúvida não vem agora, vem sempre depois da aula. É sempre assim. Sempre depois, né? A dúvida vem sempre depois. Mas beleza, quem tiver dúvidas depois pode enviar lá no grupo, tá? Seguinte, ó. Vou deixar para vocês o 11º ponto. Ele é relacionado a continuar o movimento, se manter em movimento, né? Tem até um filtro do Instituto Inox, que é parceiraço também nosso, que fala mantenha-se em movimento. Tem uma música que eu ouço muito também, que é do Pentágono, que fala se mova. Então, eu acho que é muito legal a gente entender o quanto a gente tem responsabilidade pelos nossos resultados. E como eu falei lá em cima,
Os nossos resultados dependem dos nossos movimentos. Depende muito mais do movimento de vocês do que qualquer outra coisa. De grana, de qualquer outra coisa. Tá? Depende muito mais do movimento de vocês do que qualquer outra coisa. Último que sair, apaga a luz. Envie essa gravação para quem vocês acham que precisa dessas dicas. Vamos para cima. Último que sair, apaga a luz. Eu fui. Beijo e tchau.